Agora vamos supor que você vai criar um formulário aí que é para ser aplicado com alunos do ensino médio, por exemplo, né? Então, vamos criar aqui um formulário em branco. Aí eu vou escolher o título aqui, enquete, ensino médio. Bom, então vamos explorar outros tipos de resposta aqui, além das respostas que nós já vimos antes. Mas deixa eu fazer uma ressalva, né? Então, se você já sabe qual é o público-alvo, né, que você está aplicando esse questionário, então são adolescentes aqui, do ensino médio, ok? Então, a gente vai escolher, por exemplo, uma pergunta aqui onde vamos perguntar a idade, né, desse aluno, utilizando uma resposta curta, tá? E essa resposta curta ela tem que ser um número. E nesse caso, não faz sentido, né, que nós tenhamos aí um aluno do ensino médio com menos do que 10 anos, por exemplo. Então, 10 anos seria o valor mínimo de idade aí, né, um caso bem atípico já, né, para aluno que está ingressando no ensino médio. Assim como, né, a gente pode ter um limite aí de idade, né, que um aluno permanece no ensino médio antes de migrar para um outro formato de curso. Vamos supor que seja, por exemplo, 23 anos. Seria o limite aí antes de ele ser migrado para outro curso. Um exemplo hipotético. Tá? Então, como a gente sabe que o público-alvo vão ser adolescentes, não é que a pessoa necessariamente vai de má fé colocar a sua idade errada. Mas a pessoa pode se atrapalhar na hora de digitar aqui, né? E digitar os números errados, na ordem errada. E pode acabar inserindo um número que não faz sentido, né? E nesse caso é bom se precaver, né? Se você já tem uma ideia, né, de qual é a faixa de idade do seu público, né? Você já pode evitar esse tipo de erro e limitar aqui, né, a faixa de respostas, né? Por exemplo, entre 10 e 23 anos, né? E aí você diz aqui idade fora da faixa esperada. É claro que se a resposta for obrigatória, né? Se isso aqui for obrigatório, uma pessoa que não tiver a idade nessa faixa, ela não vai conseguir submeter, né, o formulário, ou ela vai ter que usar uma idade falsa aqui, né, dentro dessa faixa, né? Mas nesse caso aqui isso não aconteceria, não faria sentido, né, que a gente tivesse esse caso atípico, né, já que a gente está aplicando aqui para um público-alvo bem delimitado. Então vamos supor que a segunda pergunta aqui que você vai fazer seja, por exemplo, qual é a sua turma. E aí, dentro das opções, né, de qual é a sua turma, nos casos mais típicos, né, o aluno não vai pertencer a mais de uma turma no ensino médio. Né? Normalmente, dentro do ensino médio, ele acompanha uma única turma. Né? Ou ele tem uma turma principal, né, que é onde ele faz a maioria dos cursos que ele tem no momento. Nesse caso, seria adequado nós utilizarmos uma pergunta de múltipla escolha. Okay? Então, na pergunta de múltipla escolha, o usuário ele só vai poder responder uma das opções e ele não pode marcar mais de uma opção dentre as alternativas. Então, por exemplo, ele pode fazer parte da turma A, turma B ou da turma C. Exemplo. Observe que aqui tem uma sugestão do Google de adicionar outro. Tá? Então, antes de adicionar outro, vamos ver como fica aqui a visualização, né, desse tipo de pergunta. Vou marcar obrigatório, visualizar. Então veja qual a sua idade, né? A gente tem que inserir um número. Então, por exemplo, não pode colocar um número fora da faixa esperada, né? Vai ter que ser um número, né, dentro aqui do que escolhemos. Por exemplo, 15 anos. Já qual é a sua turma, né? É obrigatório e ele vai ter que marcar uma opção, né? Ou ele marca a turma A, ou a turma B, ou a turma C. Não é possível marcar mais do que uma opção, pois é uma resposta de múltipla escolha, né? Então, sendo que exclusivamente uma das respostas é a que ele pode escolher. Caso a gente coloque a opção de outro, a gente dá margem para que o usuário não se identifique com nenhuma dessas opções e possa inserir um texto personalizado aqui da sua resposta que ele considera correta. Então, vamos supor que tem um caso aí de um aluno que pertence a uma turma que não foi listado no questionário, né? Embora provavelmente isso seria um erro de planejamento do questionário, né? O ideal é que esse tipo de coisa não aconteça, mas vamos supor que, né, não foi possível, né, numerar todas as turmas aqui
E o aluno ele vai ter a opção aqui de responder, por exemplo, turma D, né? Então, por algum motivo, né, a turma D não entrou na lista, né, algum problema. Ou então ele quer responder que ele faz parte da turma A e turma C, né? Embora, né, eu só esteja mostrando aqui que é possível adicionar uma opção de outro, né, mesmo numa pergunta de múltipla escolha, né? Com certeza, se isso acontecesse, a falha, na verdade, está do lado de quem planejou o questionário, né? Se um aluno pode pertencer a duas turmas, então o adequado não é que isso seja uma pergunta de múltipla escolha. Se o aluno pode pertencer a duas turmas, né, então esse tipo de pergunta deveria ser de caixa de seleção. Por quê? Porque caixa de seleção ele pode marcar mais de uma, né? Então, voltando aqui à visualização, né, agora o aluno ele pode marcar que ele faz parte da turma A e da turma C. E ele pode ainda incluir aqui outro, né, e dizer que ele faz parte da turma Z, por exemplo, né? Então ele pode responder todas as opções, se for, né, se for o caso. É claro que esse exemplo é meio bobo, né? Mas o adequado é que você tente entender, né? Que quando você espera que a pessoa que está respondendo possa marcar mais de uma opção, né? Então você cria uma pergunta onde vão ter casos aí, que é comum, né? Que você tenha casos da pessoa marcar mais de uma opção. Quando é uma pergunta que só pode escolher uma opção, não faz sentido, né? A pessoa escolher duas opções naquele caso. Então você faça a escolha do tipo de pergunta ali de múltipla escolha, né? E esse caso do outro aqui, né? Ele é sempre importante quando você quer dar margem, né? Tipo, bom, então você é alguma pergunta onde você não tem certeza, né, de quais seriam todas as alternativas possíveis ou as mais comuns. Então você enumera o que você acha que é mais comum aqui e deixa uma opção, né? Bom, caso, né, eu não tenha enumerado todas as possibilidades ou existe um caso atípico, né, nesse conjunto de pessoas que vai responder, né? Você deixa a opção de outro, né? E aí a pessoa que ver o outro ali, não se identificar com as respostas anteriores, né? Ela vai marcar o outro e vai escrever aqui, né? Por que que ela marcou o outro, ou seja, qual é a alternativa, né, que ela sentiu falta aqui nessa lista. Agora, um tipo de pergunta aqui que é interessante também é quando a gente tem uma grade de múltipla escolha, né? Então, numa grade de múltipla escolha, nós temos uma matriz de linhas e colunas, onde as linhas são os fatores que devem ser analisados e as colunas são as avaliações que a gente pode dar para cada fator, né? Ou as marcações que a gente pode dar para cada fator. Nesse caso aqui, eu vou perguntar, por exemplo, qual é a experiência, né, desses alunos com uma série de esportes, por exemplo, né? Então, qual é a sua experiência com os seguintes esportes? Então, nas linhas, eu vou colocar o nome dos esportes, por exemplo, basquete, futebol, handball, xadrez. E nas colunas, né, eu vou colocar as categorias de experiência que eu espero, né, que esse aluno possa marcar aqui para cada um desses esportes. Por exemplo, né, nunca pratiquei. Depois de nunca pratiquei, pode ser que ele responda, por exemplo, joguei poucas vezes. E, por exemplo, a opção mais extrema pode ser jogo com frequência. Então, para cada uma das opções aqui, ele vai ter três categorias e ele pode marcar, né, uma apenas para cada linha, pois é uma grade de múltipla escolha, ou seja, para cada parâmetro eu tenho que escolher uma dentre as opções das colunas. Vamos ver como é que fica isso na visualização. Então veja aqui, qual a sua experiência com os seguintes esportes, né? Tem cada esporte aqui nas linhas e em cada coluna, né? É uma múltipla escolha, ele vai ter que escolher uma dessas opções. Nunca pratiquei, joguei poucas vezes, jogo com frequência. Então, por exemplo, joguei poucas vezes, né? Jogo com frequência e nunca pratiquei. Então ele pode dar aqui a resposta, né, adequada para cada tipo de parâmetro, né? Sendo que veja que a aplicação interessante aqui desse tipo de grade, né, de múltipla escolha, é quando você pode, né, analisar vários parâmetros sob os mesmos pontos de vista, né, sobre os mesmos critérios aqui de colunas, né? Não faz sentido eu analisar, por exemplo, basquete e xadrez conjuntamente, caso as categorias não sejam adequadas, né, por exemplo, para o xadrez aqui, né? Então, as respostas têm que ser adequadas para todos os parâmetros que estão sendo analisados nessa grade.
Um exemplo de grade de caixa de seleção. Então, eu vou iniciar aqui uma grade de caixa de seleção. E para essa pergunta aqui, né, então, uma possibilidade seria, né, eu questionar, fazer uma enquete sobre qual é o seu turno preferido, né, para as aulas de educação física. Então, nas linhas, eu vou preencher aqui, por exemplo, os dias da semana que essas aulas podem acontecer, né? Imagina, na segunda-feira, terça-feira e na quinta-feira, por exemplo. São os únicos dias que essas aulas podem acontecer. Nas colunas, o aluno pode dar a preferência entre manhã e tarde. Então são só duas opções, mas ele pode marcar as duas. Ou seja, pode ser que ele possa de manhã ou de tarde, no mesmo dia, né? Então ele pode marcar as duas opções, assim a gente pode ter uma análise mais precisa, né? Não só de um horário, né, de um turno para cada dia, como, por exemplo, alunos, né, que marcarem os dois aqui, eles vão contabilizar, né, tanto nas respostas da manhã quanto da tarde para um determinado dia, né? Então vamos ver como fica a visualização. Aqui, então na segunda-feira, né, eu posso marcar manhã e tarde. Na terça eu posso marcar só manhã, na quinta eu posso marcar só tarde, né? Posso marcar todas as opções, caso minha agenda seja totalmente livre, né? Eu posso também dar só preferência, né, para os turnos que me interessam aqui, que eu realmente gostaria de utilizar, né, para essas aulas. Agora, um outro tipo de resposta que nós podemos esperar aqui nos formulários chama-se lista suspensa. Então, se eu voltar aqui na pergunta de qual é a sua turma, né? Veja que eu optei aqui por uma múltipla escolha nesse caso. Mas imagina que eu tenho da turma A até a turma Z, né? Então eu tenho 26 elementos aqui, né? Seria uma lista de 26 itens, né? E essa pergunta ficaria muito longa, né? Na página, o layout não é muito bonito, né? Então, para esse tipo de caso, né, seria mais adequado eu utilizar o formato aqui chamado de lista suspensa. Okay? Então, lista suspensa, eu posso adicionar aqui quantas opções eu quiser. Então, neste caso, não vou digitar todas, mas vou digitar algumas, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, eu fiz a turma A até a turma J. E como está em formato de lista suspensa, ainda é semelhante à múltipla escolha, né? Pois só uma das respostas pode ser escolhida. Mas se a gente abrir agora a visualização do formulário, quando aparece a pergunta, ela está de forma bem compacta. Então, qual é a sua turma? E eu tenho aqui a opção de escolher na lista suspensa. Então, quando eu clicar aqui na lista, ele vai abrir a lista de todas as possibilidades e eu vou escolher aqui a que mais se adequa, né? No caso, qual é a minha turma, né? Então, por exemplo, a turma F. Então, é uma forma mais compacta aqui de apresentar uma questão de múltipla escolha quando você tem muitas opções aqui de resposta, né? Para que não fique uma célula muito grande, muito longa aqui no meio do formulário, né? Veja que é muito mais compacto. Eu simplesmente trocar e até é fácil, né, para o usuário aqui, né, abrir a lista e selecionar a opção correta. Agora vamos falar um pouco sobre a escala linear, que é um outro tipo de resposta aqui que pode ser colocado. Então, escala linear é um estilo de pergunta cuja resposta ela pode ser um número que tem um valor mínimo. Nesse caso, eu posso usar 0 ou 1 para esse valor mínimo. E tem um valor máximo que eu posso escolher de 2 até 10. Bom, quando as pessoas começam a criar formulários pela primeira vez, algumas pessoas ficam obcecadas em querer respostas numéricas, né, nos questionários. E ao ver a escala linear, as pessoas acham que a escala linear é uma opção adequada para uma resposta numérica. Na verdade, não. A gente já falou antes, né, que a gente pode escolher resposta curta e colocar uma validação de número, né, com faixas ali ou condições de maior ou menor, né, várias lógicas relacionadas a números, enquanto que escala linear tem um intuito mais classificatório ou até categórico, eu diria. Além disso, né, veja que são só números que começam em 0 e 1 e que no máximo vão de 2 ou até 10. Então, e não existe valor intermediário, não tem 13,5, não tem 3,25, 5,03. São valores que a gente chama de discretos, né? Então, de 1 a 5, de 1 a 10, de 0 a 10.
né? E só valores discretos inteiros. E observe aqui embaixo, né, que existe um marcador opcional para o valor mínimo e um marcador opcional para o valor máximo. Então, o que esse tipo de escala linear está tentando medir? Isso aqui está tentando medir um sentimento, né, ou uma classificação que está discretizada entre um valor mínimo e um máximo em relação à pergunta que vai ser feita. Então, por exemplo, né, vamos supor aqui que a gente está pedindo, né, que o usuário deu uma nota para alguma coisa, né? Então, deu uma nota para o curso realizado. Então, essa nota, né, ela vai variar de 0 a 10, mas é importante indicar o que significa, né, esses extremos 0 e 10. Então, por exemplo, 0 pode significar muito ruim, enquanto 10 significa muito bom. Então vamos ver como fica, né, essa visualização. Então veja, ó, deu uma nota para o curso realizado entre 0 e 10. Onde 0 significa muito ruim, 10 significa muito bom. E você pode escolher aqui valores intermediários, né? Só pode escolher um deles e números inteiros aqui entre 0 e 10, uma escala que a gente chama de linear. Qual é o problema da escala linear? Bom, eu gosto de falar do exemplo de avaliação de vídeos do YouTube. Então, por muitos anos, no começo do YouTube, a avaliação dos vídeos era de 1 até 5 estrelas. Então, o usuário poderia marcar 1 estrela, 2 estrelas, ou 3 estrelas, até 5 estrelas. O YouTube coletava essas informações, fazia uma média, né? E alguns vídeos ele tinham uma média de 3,5 estrelas, ou de 4,5 estrelas, ou de 4 estrelas, né? Ele fazia um arredondamento também, né? Embora o usuário não pudesse dar nota 3,5 estrelas, né? Mas na média o YouTube quantizava um pouquinho mais e mostrava a faixa de estrelas do vídeo. Depois de um tempo, o YouTube mudou a classificação para uma avaliação binária. Gostei, não gostei. Né? E veja que aqui para fazer a classificação binária, né, eu só posso escolher 1 e 2. Né? Seria muito mais adequado escolher múltipla escolha nesse caso, né, para fazer um gostei e não gostei. Né? Então, por que, né, que o YouTube mudou a classificação de 1 até 5 estrelas para não gostei e gostei? Porque ele percebeu que, com o tempo, os seus usuários, quando assistiam os vídeos, geralmente marcavam 5 estrelas para qualquer vídeo que eles tinham assistido e que tinha sido positivo para eles. Porém, em alguns vídeos que causavam uma reação muito negativa, os usuários marcavam 1 estrela. E era muito raro que os usuários marcassem ou criassem uma escala de 2, 3 ou 4 estrelas. Eles geralmente iam para 1 ou 5. Ou seja, no fundo, a maioria dos usuários dava uma classificação extrema de gostou ou não gostou, binário. Sendo que também cada pessoa interpreta a faixa de valores da forma que lhe convém. Então, para alguns usuários, de fato, né, marcar 3 estrelas poderia significar algo bom, enquanto para aqueles que marcavam 5 em tudo, né, se marcassem 3 em algum outro vídeo, eles de fato não estavam gostando muito daquele vídeo. Então, é muito subjetivo o uso de uma escala linear de números para fazer esse tipo de avaliação. Então, esse formato de escala linear aqui é um formato que eu não recomendo para variáveis categóricas, né? Pois isso vai ficar bastante subjetivo. Né? Além de que essa discretização aqui já dá uma ideia de que estamos falando de categorias, e para variáveis categóricas é muito mais claro se você definir quais são as categorias previamente e apresentar, né, seja em múltipla escolha ou caixa de seleção, né, principalmente porque variáveis categóricas sequer têm uma ordem entre si, né, mas se você quiser criar uma estrutura de ordem, você pode escolher aqui múltipla escolha e colocar as opções, né, da pior para a melhor, né, utilizando aí um texto mais descritivo, né, do que significa, né, o pior, o que significa o melhor e o que significa também uma variação intermediária, né. Então, por exemplo, não gostei, gostei um pouco, gostei muito e adorei. Né? Então, aqui você está criando, né, então, uma escala, né, de categorias que, de fato, existe uma ordem, né, de grandeza entre elas, no sentido de que quanto mais próximo do adorei, né, significa que a pessoa realmente gostou mais do que
As que marcaram, gostei um pouco, né? Embora ainda tenha um pouco de subjetividade aqui. Mas é menos do que um número, né? De 1 a 5, que a gente não sabe exatamente como traduzir, né, esse número de pessoa para pessoa, né? Então a minha sugestão é evite o uso de escala linear. Sempre que você precisar de um número, prefira a resposta curta com validação de número, que é muito mais interessante para dados numéricos e quantitativos. E para variáveis categóricas, né, prefira aí múltipla escolha, caixa de seleção, né, que são opções mais interessantes. E aí faça o trabalho, né, de planejar exatamente quais são as categorias que você espera de resposta e como que você quer separar depois, né, as análises aqui para essa pergunta, né? Todas as pessoas que disseram gostei muito, né, você quer analisar algum outro fator, né? Então faz parte do planejamento, né, de como organizar a sua enquete.